Primeiro ano, aqui o professor Valdivino, agora vamos resolver questões do livro de vocês, beleza? Quem tem o livro é só acompanhar. E quem não tem o livro, eu vou ler a questão, nós vamos ler junto e nós vamos resolver as questões. Tudo referente à matéria que já foi dada, tá, pessoal? Mas eu vou respondendo passo a passo, dando a aula como vocês ainda não estivessem visto, mas lá nas videoaulas tem. Esta aula é a aula de geometria, segundo bimestre. Lembrando vocês, nós estamos chegando no final do segundo bimestre. O bimestre encerra dia 3 de julho. E eu já disponibilizei uma lista para vocês, tá? Eu dou um tempo para vocês fazerem essa lista, depois eu posto as correções. Talvez no primeiro dia de aula do terceiro bimestre, eu já posto essas correções da lista para vocês. Tudo bem? Então vamos lá para a nossa aula de hoje de atividade. Alunos, a questão está na página 7, tá? E a questão 5 circula no livro de vocês, beleza? Vamos ler a questão. Essa questão, pessoal, fala das razões trigonométricas e dos ângulos notáveis de 30, 45 e 60. Então, lembra vocês que a matéria já foi dada, só vamos fazer agora os exercícios. Olha a questão. Parada a uma distância de 6 metros de um prédio, uma pessoa observa os parapeitos de duas janelas, respectivamente, sobre os ângulos notáveis. Alfa vale 30 e o beta vale 45. Olha aqui o alfa. Tá vendo o alfa aqui? A alfa, ele vem para esse ângulo aqui. É esse ângulo. E o beta? O beta tá aqui, ó. Conforme ilustra a figura abaixo. Considerando a aproximação de raiz de 3, considera 1,7. A distância entre os parapeitos das janelas é D. Os parapeitos está aqui, pessoal, ó. Esse aqui é essa distância. Bom, pessoal, pelo jeito que vocês analisarem, vocês vejam que isso aqui é um triângulo retângulo. Por que eu sei que ele é um triângulo retângulo? Porque olha aqui a distância, pessoal. Você tem esse percurso aqui, ó, que vale 6. Você tem essa altura aqui, ó, e isso aqui formou um triângulo, ó. Tá vendo aqui, ó? Triângulo retângulo. Beleza? Então vamos primeiro fazer aplicando as razões trigonométricas, pessoal. Agora vocês têm que analisar. Quem é que vocês vão usar? É o seno, é o cosseno, é a tangente? As razões trigonométricas, vamos fazer aqui uma revisão do que são as razões trigonométricas. Eu vou escrever aqui para você, ó, as razões trigonométricas, tá? Vou abreviar. Pessoal, o seno, qual é o seno? Nós já vimos isso. O seno do ângulo é cateto oposto dividido pela hipotenusa, certo? E o cosseno do ângulo? Cosseno do ângulo. Esse eu estou colocando alfa, mas aqui pode ser um qualquer ângulo, tá, pessoal? De 30, 45, 60, 90. É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente? A tangente é a famosa coca, cateto oposto pelo cateto adjacente. Essas são as 3 razões trigonométricas que vocês precisam saber. E agora, olhando para o exercício, você fala, e agora, professor, quem delas eu vou usar? Pessoal, vocês vão usar que encaixa nessas razões. Olha a dica, você tem aqui, ó, você tem esse lado aqui, que vale 6, e você tem esses ângulos aqui, ó. Você tem o ângulo beta e o ângulo alfa. Vamos testar a tangente? Bom, a tangente você já sabe que é o cateto oposto pela hipotenusa. Por que eu sei que é o oposto? Porque ele quer saber essa distância. Bom, pessoal, a tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente, beleza? E o que é o oposto? Olha o ângulo como referência. Vamos pegar o ângulo aqui como referência? Olha o ângulo. Quem é o oposto a ele? O oposto a ele é esse pedacinho aqui, ó. E o adjacente? O adjacente é que faz ligação com ele, pessoal, porque esse valor de 6 aqui, ó, ele é o mesmo valor desse pedacinho aqui, ó. Eu posso transcrever que isso aqui vale 6. Esse pedaço aqui, ó, esse aqui é um triângulo retângulo, ok?
Esse é o triângulo retângulo. Esse pedacinho aqui vale 6, que foi a distância que ele me deu. E esse é o adjacente, porque ele está junto do ângulo. E quem é o oposto? O oposto é esse lado aqui, ó. Como eu não sei, eu vou colocar um valor. Aí eu vou pôr um x, por exemplo. Então você tem, vamos calcular a primeira tangente de alfa, que você tem, ó, cateto oposto pelo cateto adjacente. Ó, o cosseno e o seno você usa a hipotenusa. A hipotenusa seria aqui, ó, esse triângulo aqui, ó. Só esse aqui, tá, pessoal? Esquece o beta. Eu só quero esse triângulo aqui. A hipotenusa é esse lado aqui, ó, do ângulo alfa. Então, o que significa que hipotenusa eu não tenho? Então, você vai deletar o seno e o cosseno. Por isso que eu vou usar a tangente, que é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Bom, então vamos lá? E ele deu o valor do alfa para nós. Ele deu o valor do alfa. Olha o valor do alfa lá. O valor do alfa é 30. Ó. Então, eu vou escrever aqui, ó. Tangente de 30 é igual. Cateto oposto eu não tenho, então eu vou colocar um x. E o cateto adjacente eu tenho, que é 6. E agora vocês me perguntam, professor, e quanto é tangente de 30? Pessoal, tangente de 30 é o mesmo que o quê? Raiz de 3 sobre 3. Lembra da tabelinha dos ângulos notáveis de 30, 45, 60? Nas videoaulas eu deixei postado isso para vocês. Aí x sobre 6. Multiplica as diagonais, você tem 3x. Quando você tem duas frações, entre elas uma igualdade, você cruza as diagonais. Aí multiplica, aí vai ficar igual a 6 raiz de 3. Aí o x vai passar dividindo, então vai ficar 6 raiz de 3 dividido para 3. Porque ele aqui está multiplicando, passa dividindo. Fazendo essa divisão, x é igual 6 dividido para 3 vai dar 2 raiz de 3. Mas vocês lembram que no enunciado da questão, o que ele falou para nós? Considere raiz de 3 1,7. Então, no lugar do raiz de 3, eu vou substituir por 1,7. Aí, x é igual a 2 que multiplica 1,7. 1,7, tá, pessoal? E fazendo essa multiplicação, pessoal, você tem nada mais, nada menos que 3,4. Então, x é igual, fazendo essa multiplicação aqui, você tem que é 3,4. Ai, professor, como é que faz isso? Vou fazer o cálculo aqui para vocês verem. 1,7 vezes 2. 2 vezes 7, 14. Vai 1. 2 vezes 1, 2. Com 1 que foi 3. Quantas casas você tem depois da vírgula? Uma. Ó, 3,4. Beleza? Então, a tangente está calculada. Não é a resposta. Por que que não é a resposta, pessoal? Porque eu tenho dois ângulos. Lembra que ele deu beta? Então, você tem que fazer o cálculo dos dois. Você tem que fazer o cálculo do alfa e do beta. Do alfa eu fiz aqui, agora eu vou fazer do beta. Aí você me pergunta, professor, e eu vou usar a mesma razão? A mesma. Porque olha o beta lá agora. Agora vamos analisar o beta. Olha o beta. O beta é esse triângulo retângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui, ó. Esse é o meu triângulo retângulo. Esse pedaço aqui é o mesmo desse aqui, que é o mesmo desse. Ele vale 6. Aqui eu não tenho, eu vou colocar um x. Tudo bem? Só que o beta ele me deu. Quanto é que vale beta? 45. Então, você vai calcular tangente de 45, x sobre 6. Ah, professor, é facinho, mas é fácil, gente. A matéria já foi dada. Tangente de 45, que é o x sobre 6. Porque o x é o cateto oposto, como eu não tenho. E o 6 é o adjacente, tá? Aí você me pergunta, professor, e quanto é que vale tangente de 45? Tangente de 45 é o mesmo que 1, pessoal. Lembra da tabelinha? Tem a tabelinha lá. Aqui multiplica as diagonais, quando não aparece o denominador é 1. Então, x vezes 1, x. 1 vezes 6, 6. Pronto. Pessoal, é a resposta? Não é. Veja vocês que não tem nenhuma dessas respostas ainda. Por quê? Olha o que ele diz. Ele quer saber qual é a distância entre os parapeitos. Ele quer saber essa distância menos essa. Que aí sim você vai saber quanto é que vale. Ele quer saber quanto é que vale essa distância. Uma menos a outra. Então é só você subtrair com muita fé e coragem 6 menos 3,4. 6 tira 3,4 vai dar nada menos, nada mais do que 2,6. Agora tem que ter o gabarito. Se não tiver o gabarito, nós erramos.
Então, deu 2,6, letra B. Então, está certíssimo o nosso cálculo. Ok, pessoal? Lembra dessa matéria? O que nós aplicamos aqui? Nós aplicamos a tabela dos ângulos notáveis de 30, 45 e 60, as razões trigonométricas e um pouco de interpretação, que é o que vocês precisam para resolver a questão. Beleza? Vamos fazer mais uma, só que agora de outro conteúdo de geometria, que já foi dado também. Bom, pessoal, agora vamos fazer uma de polígono. Olha bem a página. Agora eu vou para a página 23, tá? E a questão que eu vou resolver agora é a questão 15. Aí você fala, professor, e as outras questões para trás? Pessoal, muitas nós já fizemos, até quando éramos presencial a aula, e aí nós vamos resolvendo a partir do desempenho das aulas. Estou procurando aquelas questões que estão dentro das últimas matérias, tudo bem? Mas vocês podem ir olhando os vídeos, aula e tentando fazer as outras questões. Nada é desaproveitoso, tudo é conhecimento. A questão diz o seguinte: o número de diagonais de um polígono convexo de x lados é dado pela fórmula nx igual x ao quadrado menos 3x dividido por 2. Se o polígono possui 9 diagonais, o seu número de lados é... Pessoal, primeira coisa, o que você precisa aqui? Você tem que saber da fórmula da diagonal. E vocês sabem que a forma da diagonal, pessoal, né, nada mais, nada menos, essa fórmula aqui, ó, que é D de diagonais é igual a N, que multiplica N menos 3 dividido por 2. Ok? Essa é a forma para vocês calcular para cálculo de diagonais, que é o que ele está dizendo na questão. Ó, o número de diagonais. Só, pessoal, que ele está dizendo que o número de diagonais são 9. Então, ele deu o valor de D. Então, é só você igualar. E no lugar de N, que multiplica N menos 3 dividido por 2, você vai deixar a equação que ele está dizendo. Ó, o número de diagonais de um polígono convexo de x lados é. Então, ele já está te dando o número disso. Sabendo se o polígono possui 9 diagonais, seu número de lados é. Então, o que você vai fazer? No lugar do D, você vai substituir o 9 e vai copiar o restante da equação que ele deu para nós, que é o quê? X ao quadrado menos 3x dividido por 2. É isso. Só que esse valor aqui, ó, o nx, ele deu o que é quem? Que é o 9. É só substituir. Aí é claro que isso aqui vai te dar uma equação do segundo grau. E aí vem os desesperados e fala, meu Deus, não tem nada disso. É muito simples, nós já fizemos vídeo de equação do segundo grau, usando os dois métodos, por delta e Bhaskara e por soma e produto. Portanto, vocês têm toda a matéria na mão. Quando eu tenho duas frações, entre elas uma igualdade, eu multiplico as diagonais. Beleza, meninos? Então é só multiplicar 9 vezes 2, 18, que é igual a x ao quadrado menos 3x. Vamos pegar esse 18 e jogar para o outro lado, subtraindo. Então vai ficar x ao quadrado menos 3x menos 18 igual a 0. Professor, por que você não joga daqui para cá? Porque senão aqui tudo vai ficar negativo e é difícil você trabalhar com sinal negativo. Vamos facilitar a nossa vida. Se eu tenho esse poder para isso, vamos nos facilitar. Então, eu joguei o 18 para o lado de lá, tá? Por isso que ele veio menos 18. O que te gerou aqui? Delta e Bhaskara. Por isso que eu fiz questão de fazer. Porque aqui está inserindo a álgebra com a geometria. Vocês já sabem de cor e salteado como resolve uma equação do segundo grau. Se não lembra, vou ensinar, vou explicar agora. Primeira coisa, pessoal, é você tirar o valor das três letrinhas. Tirar o valor de A, tirar o valor de B, tirar o valor de C. Quem é o valor de A? É o número que está na frente da variável que está elevado a 2. No caso, é 1. Porque não tem número nenhum aqui na frente, significa que ela vale 1. Quem é o valor de B? É o número junto com o sinal que está na frente da variável que não está elevado. No caso, é menos 3. Quem é o valor de C? É o número que está lá sozinho, solto, que dá 18. Agora você vai calcular o delta. Qual é o delta? O delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Que delta é igual. Quem é o B? O B é menos 3, só que ele está elevado ao quadrado. Menos 4. Quem é o valor de A? O valor de A é 1. Quem é o valor de C? O valor de C é menos 18.
Aí delta é igual, base negativa, expoente par, ele fica o quê? Positivo. E quanto é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá quanto? Que dá 9. Menos com menos vai dar mais. 4 vezes 1, 4. E 18 vezes 4, pessoal, não é nada mais, nada menos que 72. Portanto, o delta é igual a 81. Portanto, calculei o delta, eu tenho que calcular o Bhaskara. Qual é o Bhaskara? X é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes A. Portanto, x é igual a menos, quem é o valor de B? O valor de B está lá em cima, que você já acabou de tirar, menos 3. Mais ou menos raiz de 81, que você até sabe, e 2, quem é o valor de A? O valor de A é 1. Agora, vamos resolver isso aqui. Vou aproveitar os espaços que nós temos. Menos com menos, pessoal, dá mais. Menos fora, troca o sinal que está dentro da casinha, que no caso é o parênteses. Então, x é igual a 3, mais ou menos raiz de 81 é 9. Tudo isso dividido por 2 vezes 1, 2. Agora, você abre as perninhas. Abrir as perninhas é calcular x1 e x2. E eu vou calcular aqui embaixo. X1, você vai pegar 3 mais 9 dividido para 2. 3 mais 9 dá nada mais, nada menos que 12 dividido para 2 vai dar 6. E o x2, professor, o x2 é nada mais, nada menos do que 3 menos 9 dividido por 2, porque é mais ou menos, é um por positivo e um por negativo. Devo 9, pago 3, fico devendo 6, dividido por 2 dá menos 3. Pessoal, nós estamos trabalhando geometria, você concorda comigo? Se nós estamos em geometria, você desconsidera o sinal, você desconsidera aquela resposta com sinal negativo. Portanto, qual é a resposta correta? Seria 6. Vamos verificar se nós acertamos, se tem o gabarito. Olha que maravilha, você tem o gabarito. Então, essa é a letra. Ok, pessoal? Tá gravado até aí? Meninos, vamos fazer mais uma referente a esse conteúdo para a gente ficar experto, beleza? E eu vou fazer ela agorinha aqui. Vou fazer uma mais bem simplesinha para nós ficarmos fixos, de geometria ainda. Olha ela aqui, pessoal, que linda ela. Olha só, na figura, olha, página 22, tá? Questão 5, página 22, questão 5. Tá escrito, ó, na figura as retas R e S são paralelas. Ó, a reta R, a reta S são paralelas. A soma dos ângulos alfa mais beta, alfa, gama, beta e lambda dá as medidas dos ângulos indicados na figura L, que é esse aqui, ó, alfa, beta, lambda e gama, tá? São letras gregas do alfabeto, tá, pessoal? Ele quer saber quanto é que vale isso aqui. Pessoal, a primeira coisa que você tem que fazer aqui é fechar essa figura, tá? Eu vou traçar uma reta bem aqui assim, ó, fechando. Ai, meu Deus, mas que reta torta. Mas não se assuste não, que tenha fé em Deus. O que importa é a ideia. Eu vou dar uma viradinha aqui. Aí, fechei. Ok, pessoal? O que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho aqui a seguinte situação. Eu vou agora somar esses ângulos aqui, ó. Esse ângulo, ele vale 90, porque desceu linha reta, esse ângulo vale 90. Então, pessoal, o que nós temos que fazer aqui? Nós vamos somar, calcular a soma dos ângulos internos desse ângulo, ok? Qual é o número de lados dessa figura? Vamos ver quantos lados essa figura tem. Olha só, essa figura aqui, ó. Então, ela tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Ela tem 6 lados. Se ela tem 6 lados, pessoal, então o que nós temos que fazer agora? Pegar uma folha aqui, tá? Agora nós vamos. Como é que se calcula a soma dos ângulos internos, pessoal? Lembrando da fórmula, soma dos ângulos internos, também tem um vídeo lá referente a esta aula, tá? A fórmula é n menos 2 que multiplica por 180, tá? Não esqueça disso. Soma dos ângulos internos de um polígono é calculado pelo n menos 2 vezes 180. Pessoal, o SI eu não tenho, tá? Porque até então a questão ele quer exatamente isso, a soma dos ângulos internos. O que nós temos que fazer? Nós temos que descobrir o valor do n. Como é que eu faço para descobrir o valor do n? Eu contei na figura quantos lados ela tem, tá? Vocês lembram? Quantos lados? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Então, pessoal, vai ser 6 menos 2 vezes 180. Que o SI vai ser 6 menos 2 vai dar 4, que multiplica por 180, SI é igual 180 vezes 4, pessoal, dá nada mais, nada menos do que 720. Então, a soma dos ângulos internos dele dá 720. O que acontece? Ele está falando o seguinte, quando eu somar aqui, ó, preste atenção, tá? Quando eu somar esse ângulo com mais esse, 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 tem que dar um total de 720. Ok? Esse ângulo aqui, bonitinhos, vocês sabem quanto é que vale. Desceu em forma de L 90 graus. Formou um L 90 graus, é o ângulo reto. Então, vamos resolver isso aqui com muita fé e coragem. Eu tenho lá agora aqui o alfa, mais o beta, mais o gama, mais o lambda. Ah, isso aqui tá parecendo um 9, né? Não é um 9. Isso aqui é essa letrinha assim, ó. Eu vou colocar ela aqui mais ou menos isso, tá? Isso mais 90, coloquei 9. Tudo isso é igual a 720. Professor, que loucura é essa? Não entendi, foi nada. Volto a mostrar para vocês a figura. O que eu fiz? Eu peguei esse ângulo, mais esse, mais essa letrinha horrorosa aqui, com mais 90, e igualei a um total de 720. Esse 720 foi a soma dos ângulos internos, por isso que eu tive que calcular ele primeiro. Agora vamos lá. 990 mais 90, 180. Então, o alfa mais o beta mais essa... vou colocar essa letrinha aqui, é igual a 720 menos 180. Tudo bem? Porque, ó, 90 mais 90, 180. Joguei para o outro lado, subtraindo. Ele quer a soma desses três. Quanto é que vale? Então, alfa mais beta mais gama mais lambda, tudo isso é igual a 720, pessoal, menos 180 vai dar nada mais, nada menos que 540. Vamos ver se nós acertamos ou se nós erramos? Olha que maravilha, questão 5, 540. Pessoal, as 3 questões, a matéria já foi dada, só quero que vocês repassem pelo seu caderno, lendo as questões, interpretando as questões e vamos fazendo exercício do livro didático de vocês. Sempre quando eu for resolver a questão, eu vou pôr a página, vou pôr o enunciado, o número da questão, vou mostrar a questão, porque de repente o meu livro pode ser um pouco diferente. Mas se der uma diferença, vai ser uma diferença de uma página ou outra, tá? Não é muito distante não, mas pelo enunciado da questão vocês encontram. Continue estudando e postando as questões. Um abraço a todos, meninos.